Oi, gente, eu sou o Paul, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Você lembra o que é gênero textual? Gênero textual é aquela utilização da língua em forma de texto. Então pode ser de qualquer tipo de utilização da língua, mas em forma de texto. E olha só, quando a gente está aqui e a gente diz muito sobre uma coisa, a gente manifesta as nossas ideias, a gente traz a nossa opinião, a gente chama o outro para dizer a opinião dele, a gente está ali, a gente organiza nossas ideias, tudo isso é chamado de um manifesto e a gente sempre faz isso com uma função, com uma meta, para chegar em algum lugar. São gêneros argumentativos. São aqueles gêneros onde a gente argumenta, onde a gente traz a nossa opinião, onde a gente diz sobre determinado assunto e utiliza de argumentos para alimentar o nosso posicionamento, para que ele faça cada vez mais sentido para quem está lendo, para quem está ouvindo. Vamos lá, quais são as características do gênero argumentativo? Ele tem como principal objetivo argumentar sobre determinado assunto. Então, naquele momento onde a gente está manifestando, a gente está falando sobre um assunto determinado. E a gente não pode muito pular de um assunto para outro com uma distância muito longa, um assunto que não tem nada a ver um com o outro. Ele sempre vai estar ali, naquele mesmo assunto, naquelas mesmas ideias, porque o gênero argumentativo, ele serve para argumentar sobre determinado assunto. Então, é muito importante que a nossa linha de raciocínio seja entendida. E a outra característica muito importante do gênero argumentativo é que ela mostra a posição do autor. Então existem muitos textos onde a gente não pode mostrar a nossa opinião. A gente precisa apenas trazer as informações e o leitor ali que leia e que, enfim, desenvolva a opinião dele sem ouvir outras opiniões. Já no gênero argumentativo, ele mostra a opinião do autor. Então, quando a gente vai argumentar sobre determinado assunto, a gente sempre coloca a nossa opinião ali. E é por isso que a gente está argumentando, para que a nossa opinião faça cada vez mais sentido. E existem diversos tipos de gêneros argumentativos. Vamos falar um pouquinho sobre o abaixo-assinado. Você já fez um abaixo-assinado? Você já participou de um? Você sabe para que serve um abaixo-assinado? O abaixo-assinado, ele apresenta uma ideia para um público na intenção de entender quantas pessoas concordam com essa ideia. Então, por exemplo, eu trago uma ideia sobre o café da manhã na escola e eu peço para que quem concorde com essa ideia, quem concorde com a minha argumentação, assine, deixe o seu nome, a sua assinatura, para que a gente entenda quantas pessoas estão insatisfeitas com aquele assunto, quantas pessoas estão satisfeitas, quantas concordam, quantas não concordam. Então, o abaixo-assinado serve para reunir o número de pessoas que concordam com determinada ideia. E tudo isso serve para a gente ganhar mais força no nosso posicionamento. Então, é muito diferente ir apenas eu pedir, por exemplo, para que o café da manhã da escola seja entregado mais cedo pra gente. É melhor que a gente diga, olha, eu e mais 50 pessoas, por exemplo, achamos que deveria ser mais cedo o café da manhã na escola. Então a junção dos nomes ali das pessoas que concordam com a ideia faz a ideia ganhar mais força. É uma forma de argumentar também como faz sentido o nosso posicionamento. Uma das argumentações é que muitas pessoas concordam. Quais são as características do abaixo-assinado? O abaixo-assinado é explícito e direto. A gente escreve nele a ideia de forma explícita, na lata, e de forma direta, para que o leitor leia aquilo e veja se ele concorda ou não, sem ficar pensando muito no que a gente quis dizer, certo? Tem que estar bem claro qual que é a ideia. E apresenta um ponto de vista. O gênero argumentativo, ele sempre traz algum ponto de vista do autor, a opinião do autor sobre determinado assunto. E no abaixo-assinado não é diferente, apresenta sempre um ponto de vista para que as pessoas assinem se concordarem ou não assinem se não concordarem. Geralmente aborda temas da atualidade,
Então, geralmente, o abaixo-assinado, ele traz temas que estão acontecendo ali no momento, na época, no cotidiano, no contexto de quem está escrevendo e que precisa ser, enfim, alterado ou precisa ser mantido. E ele agrupa assinaturas para ganhar força no seu posicionamento. A forma de juntar assinaturas também é uma forma de argumentação dentro do abaixo-assinado, porque quer dizer, olha, muitas pessoas concordam com aquilo. Vamos para mais um tipo de gênero argumentativo? A carta de reclamação. Você já ouviu falar numa carta de reclamação? Você já fez uma? Qual que é a função da carta de reclamação? Ela serve para deixar registrada uma ideia de modo formal. Então, por exemplo, quando a gente chega e diz para tal pessoa algo sobre algum assunto, a nossa opinião sobre algum assunto, aquilo pode ser esquecido, aquilo pode ser retorcido pela pessoa que vai contar para outra. Quando a gente deixa escrito, a gente registra aquilo de uma forma formal, de uma forma mais séria, para que não seja dito de formas diferentes a nossa opinião. E é utilizado em ambientes mais sérios, como dentro do mercado de trabalho, ou mesmo dentro da nossa escola. A gente pode fazer uma carta de reclamação. Você pode fazer uma carta de reclamação caso algo não esteja te satisfazendo. Então ela é utilizada em ambientes mais sérios e serve para deixar registrado uma reclamação de modo mais formal. Quais são as características da carta de reclamação? Ela expõe a opinião do autor, que pode ou não ser especialista no assunto. Então a gente pode fazer uma carta de reclamação, por exemplo, sobre uma aula, sobre um tema de uma aula, e a gente não precisa ser, por exemplo, um professor, um especialista nesse tema. Qualquer um pode escrever uma carta. E o que mais? Ela possui uma linguagem formal, porque como é num ambiente mais sério, como é algo que a gente quer que deixe registrado, que fique ali marcado para sempre, a gente escreve de uma forma mais formal, para que não seja entendido errado. E aborda temas do cotidiano do autor. Então, por exemplo, o autor, quem está escrevendo a carta, não vai reclamar sobre algo que ele não vive, que não está incomodando ele. Ele tem que reclamar sobre algo que está ali no contexto, no cotidiano dele, para que faça sentido, para que ele tenha argumentação, porque lembrando, é um texto argumentativo. Então a gente precisa ter argumentos ali para que aquela ideia faça sentido, tenha força no nosso posicionamento. E apresenta uma seriedade na oficialização da reclamação. Então a carta de reclamação ela é um pouco mais séria mesmo. Apresenta uma seriedade porque é uma oficialização. Você deixa oficializado a sua opinião, o seu argumento sobre determinado assunto. Vamos se exercitar um pouquinho para ver se a gente conseguiu entender? Qual o gênero textual argumentativo que é utilizado para registrar uma reclamação formalmente? A gente acabou de falar e esse gênero é a carta de reclamação. A carta de reclamação serve para a gente deixar registrado formalmente uma reclamação, a nossa opinião, a nossa argumentação sobre determinado assunto que está no nosso cotidiano. Vamos mais uma então, vai, essa estava muito fácil. Qual o gênero textual expositivo que é utilizado para agrupar assinaturas e verificar quantas pessoas concordam com uma ideia? É o abaixo-assinado. O abaixo-assinado serve para a gente juntar um número determinado de assinaturas para que o nosso posicionamento seja fortalecido, para que a gente mostre que aquela argumentação faz sentido para mais pessoas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.